Eles observam das sombras, olhos brilhando no escuro, observadores silenciosos, fantasmas da floresta, guardiões de segredos sussurrados ao vento. Quando o mundo dorme, eles acordam, prosperando no reino que tememos. À noite, seus olhos frontais e voo silencioso e espectral os fazem parecer aparições, presságios vivos que assombram nosso folclore e sonhos por milênios. Em inúmeras culturas, o pio de uma coruja era uma profecia terrível, um mensageiro do submundo, um sinal de que o mundo comum estava prestes a ser tocado pelo sobrenatural. Ao contrário de pássaros que se agrupam em comunidades barulhentas, as corujas são sentinelas solitárias, seu reclusão adicionando à sua aura enigmática. Essa combinação de voo silencioso, olhar penetrante, vida noturna e solitude faz da coruja o ícone máximo do mistério e do macabro. Para entender a reputação sombria da coruja, esse mistério que a envolve, precisamos olhar mais de perto para sua biologia, para os intrincados detalhes que a tornam uma predadora noturna tão formidável. Uma verdadeira obra-prima da engenharia evolutiva, aperfeiçoada para a furtividade e predação na escuridão. Cada adaptação é uma vantagem. Sua cabeça pode girar até impressionantes 270 graus, graças a uma notável quantidade de 14 vértebras cervicais, mais que o dobro das encontradas em humanos, e um sistema vascular único e engenhoso que impede o corte do fluxo sanguíneo durante essas rotações extremas. Os olhos da coruja são fixos, tubulares e surpreendentemente enormes em relação ao seu tamanho, repletos de bastonetes, as células fotossensíveis essenciais para uma visão noturna excepcional, tornando sua visão noturna até 100 vezes mais sensível que a nossa. Uma capacidade incrível. Sua posição frontal concede uma percepção de profundidade soberba, uma visão binocular aguçada, crucial para localizar com precisão até as menores presas em escuridão quase total. Muitas corujas têm ouvidos assimétricos, posicionados de forma ligeiramente diferente em cada lado da cabeça, permitindo-lhes localizar sons em 3 dimensões com uma precisão impressionante, mesmo sob grossas camadas de neve. O disco facial, essa estrutura de penas especializada, atua como uma antena parabólica altamente eficiente, canalizando e amplificando o som para os ouvidos com precisão cirúrgica. Cada aspecto da anatomia da coruja, desde a ponta das penas até a garra mais afiada, é projetado para uma perspectiva aguçada e um poder predatório incomparável. Características que, combinadas, criam uma aura que parece quase sobrenatural. No escuro, a coruja se torna um fantasma silencioso, guiada por sentidos incrivelmente apurados que mal podemos começar a compreender. A arma mais aterrorizante da coruja é seu silêncio, maestria de voo tão quieta que a presa nunca a ouve se aproximar. Bordas serrilhadas em suas asas quebram a turbulência do ar, enquanto bordas franjadas e superfícies de penas aveludadas absorvem o som. Esse trio de adaptações cria um voo quase silencioso, permitindo que a coruja embosque a presa com precisão fantasmagórica. O silêncio serve a um duplo propósito: mantém a presa inconsciente e permite que a coruja ouça cada movimento abaixo, mesmo enquanto voa. A coruja caça com um mapa auditivo vivo, fazendo microajustes no ar para atacar com precisão letal. Isso não é apenas uma característica curiosa, é o cerne da lenda da coruja como uma assassina silenciosa e fantasmagórica da noite. Além do silêncio, a voz da coruja é uma trilha sonora de pesadelos, gutural, assustadora e alienígena. Do grito rouco da suindara ao relincho fantasmagórico da coruja buraqueira, esses chamados há muito foram interpretados como presságios de desgraça. Projetados para ecoar pela noite, esses sons desencadeiam um alarme primal nos humanos, explorando nosso medo do desconhecido. O chamado da coruja é uma linguagem complexa. Alarme, cortejo, território, mas para nós é uma mensagem de outro mundo.
Povos antigos ouviam esses ruídos inexplicáveis e imaginavam monstros, espíritos e demônios. A voz da coruja se tornou a voz da própria noite, misteriosa, imprevisível e cheia de perigo oculto. Seus chamados consolidaram seu status como arauto do desconhecido. Na Grécia Antiga, a coruja era a companheira sagrada de Atena, um símbolo de sabedoria e discernimento. Atenas chegou a cunhar moedas com a coruja, celebrando sua associação com o conhecimento. No entanto, corujas maiores eram temidas. Os romanos as chamavam de strix, ligando-as a bruxas e à morte. O pio de uma coruja pressagiava desastre, e sua aparição podia causar pânico público. Se encontrada em Roma, uma coruja era ritualisticamente morta para afastar o mal. A coruja encarnava tanto a sabedoria quanto o pavor, refletindo a ambivalência da humanidade em relação ao conhecimento, alguns iluminadores, outros proibidos. Essa dualidade moldou o simbolismo duradouro da coruja como sábia e arauto da desgraça. No Egito, o hieróglifo da coruja simbolizava a escuridão e a morte, uma parte natural da ordem cósmica. A coruja era uma habitante do submundo, uma observadora silenciosa da passagem da alma. Entre os povos indígenas das Américas, a coruja era uma mensageira entre os mundos. Seu chamado, uma invocação do reino espiritual. Para os astecas e maias, as corujas estavam ligadas a deuses da morte e do sacrifício. Suas imagens encontradas em arte funerária e mitos. Em todas as culturas, a coruja era vista como uma criatura limiar, um pé no mundo físico, outro no espiritual. Sua natureza noturna e chamados assombrosos a tornaram a mensageira sobrenatural perfeita. A reputação sombria da coruja é uma interpretação quase universal de sua natureza. Superstições antigas sobre corujas persistem na cultura moderna, evoluindo para novos mitos e símbolos. Em Harry Potter, as corujas ligam o mágico e o mundano, ecoando seu antigo papel de mensageiras. No terror, a coruja reverte a um presságio sinistro. As corujas não são o que parecem. De Twin Peaks, captura essa ambiguidade. A imagem da coruja aparece em teorias da conspiração, simbolizando conhecimento secreto e poder oculto. Até criptídeos como o Mothman podem ser inspirados por avistamentos de corujas, mostrando como nossos medos primais perduram. A coruja permanece um recipiente para nossas ansiedades sobre a escuridão e o desconhecido. Seu mito é tão vivo hoje quanto era nos tempos antigos. A reputação da coruja. Ela paira sobre nós como a própria ave paira sobre o campo. Revela mais sobre nós, sobre nossos medos e nossas projeções, do que sobre a própria ave. Ela é apenas uma criatura seguindo seus instintos. Como criaturas diurnas, nós que amamos o sol e a luz, tememos a noite, o reino da escuridão e do desconhecido. Onde a coruja prospera, onde ela reina suprema. Suas adaptações, as ferramentas que a natureza lhe deu, voo silencioso, uma aproximação fantasmagórica, visão noturna, que penetra a escuridão como se fosse dia, audição aguçada, capaz de detectar o mais leve sussurro. Lhe conferem domínio sobre a escuridão, um poder que invejamos e tememos, o que nos é inquietante, profundamente perturbador. Seus olhos frontais, fixos e penetrantes, evocam a sensação de ser observado, de estar sob constante vigilância, por uma entidade inteligente e não humana, algo além da nossa compreensão. A associação da coruja com a morte, com o fim de todas as coisas, é uma extensão natural de sua vida noturna, um subproduto inevitável de seus hábitos. Ela se tornou o símbolo vivo da escuridão final, o presságio da mortalidade. A coruja espelha nossos medos, os mais profundos e obscuros, da ameaça não ouvida, do perigo que se aproxima em silêncio, do escuro, do desconhecido que espreita nas sombras, do isolamento, da solidão que nos consome e da mortalidade, do inevitável fim de tudo. É um predador real,
uma máquina de caça implacável, mas também um mito vivo, uma lenda que se perpetua através dos tempos. Um símbolo dos mistérios, dos segredos que a noite guarda, que estão logo além de nossas fogueiras, nos cantos mais escuros da floresta. A coruja não criou nosso medo da morte. Esse medo já existia dentro de nós. Ela simplesmente se tornou, inevitavelmente, sua face emplumada, o rosto da nossa própria mortalidade. De florestas antigas a telas modernas, a coruja persiste. A coruja voou por nossa imaginação coletiva em asas de mistério, pairando sobre o reino do conhecido e desconhecido. Sua biologia é material de pesadelos, um predador projetado para a morte silenciosa e invisível, uma máquina perfeita aperfeiçoada por éons de evolução. Civilizações antigas haviam tanto como sábia companheira, um símbolo de aprendizado e conhecimento, quanto como mensageira da morte, um presságio do inevitável. Uma resposta universal à sua natureza dualística, um reflexo de nossos próprios medos e fascínios. A coruja nos força a confrontar nossa vulnerabilidade na noite, quando as sombras se alongam e os perigos espreitam, tornando-se o recipiente para histórias de fantasmas, um espírito alado que assombra a escuridão. E espíritos, uma criatura entre mundos. Na cultura moderna, ela permanece um símbolo de conhecimento secreto, um guardião dos mistérios ocultos e do estranho, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado. A coruja é tanto uma maravilha da natureza, uma obra-prima da evolução, quanto uma ideia poderosa, um arquétipo que ressoa profundamente em nosso inconsciente coletivo. Criatura da sombra, guardiã de segredos. Da próxima vez que você ouvir um pio na noite, lembre-se, não é apenas um chamado de pássaro, um som na noite, mas um eco do mito, uma conexão com o passado e um convite atemporal ao mistério da escuridão, um reino de possibilidades infinitas.